Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter, segunda edição, nesta quarta-feira, 1º de abril. Veja os nossos destaques. Em sessão ordinária, vereadores aprovam um programa municipal que combate a violência sexual nas redes sociais contra crianças e adolescentes. A Sede da Energia Solar recebe representantes das integradoras e consumidores que reclamam da falta de transparência na concessão dos créditos. A Arquidiocese de Natal divulga a programação da Semana Santa. Aqui no estúdio eu vou receber o vereador Daniel Santiago. Ele conversa com a gente sobre a campanha de conscientização sobre o autismo que marca todo esse mês de abril, especialmente agora, nesta quinta-feira, dia 2, que é o Dia Mundial. Ele fala sobre a programação que vai movimentar todo o mês com diversas ações e também os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito sobre a Energia Solar. Então vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. Na sessão ordinária desta quarta-feira, os vereadores aprovaram 9 matérias. O destaque para o projeto de lei que institui o Programa Municipal de Prevenção à Violência Sexual nas redes sociais. No pequeno expediente da sessão ordinária desta quarta-feira, o vereador Fúvio Saulo enalteceu o trabalho desenvolvido pelo CAPS Leste AD, que em 2026 completa 30 anos de existência. Nós, cidadãos, não percebemos aquela pessoa que é usuário de droga e de alcoolismo, que ficam à margem da sociedade. Lá é um atendimento psicossocial, como o nome já diz, né, que o CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, esse é o AD Leste, e faz um trabalho fantástico, salvando vidas realmente, e nós fomos lá, levamos instrumentos musicais para que eles façam a terapia. Eles têm uma parte deles tocam, fazem esse trabalho também de terapia, né? Através da música. Nós fizemos a doação, nos comprometemos que vamos destinar emendas para o CAPS, para que eles possam melhorar a estrutura, mas é um trabalho realmente que merece toda a nossa atenção e o reconhecimento. O vereador Matheus Faustino criticou o reajuste da tarifa do transporte público da capital potiguar. Perfeitamente. A gente entrou com um mandado de segurança, primeiro pedindo para barrar o aumento e para que o Conselho de Transporte Público ele traga justificativas muito claras a respeito desse aumento. Vale lembrar aqui que a justificativa vem por parte da gratuidade, por parte do sistema que nós temos hoje dentro aqui do Natal, de transporte coletivo, mas eu faço um raciocínio muito simples. Quem é trabalhador estudante não trabalha só no domingo, trabalha via de regra de segunda a sexta, sábados e domingos. Então não existe justificativa nesse sentido, e levando em consideração também que não vai ter nenhuma contrapartida no sentido de mudança de frota, pelo contrário, vai até diminuir a frota nos próximos meses. Então, não existindo essa contrapartida para a população que vai andar no ônibus de melhor qualidade, que vai ter mais ônibus nas ruas, e levando em consideração apenas a gratuidade que vai ocorrer no domingo, eu particularmente acho isso uma grande ginástica mental para tentar justificar o aumento das passagens, que nesse contexto para mim é um absurdo. Entre os projetos apreciados e aprovados na sessão ordinária esteve uma matéria de autoria da vereadora Samanda Alves que dispõe sobre o Programa Municipal de Prevenção à Violência Sexual contra crianças e adolescentes nas redes sociais. Ele prevê ações de enfrentamento à violência sexual nas redes sociais contra crianças e adolescentes. E nós estamos orientando que as escolas, né, a gente percebeu que as escolas podem ser um canal para somar forças junto às famílias nesse debate tão difícil, porque nós fomos criados, né, com os portões de casa trancados, com cuidado ao falar com alguém que estava na rua, mas hoje o medo, né, ele está nas telas de celular, dentro do quarto dos nossos filhos. A gente não pode mudar as regras no plano nacional, mas a gente pode trabalhar a prevenção, e é isso que o projeto de lei aponta, para que as escolas, os professores, né, os alunos sejam orientados e pensem em ações de prevenção à violência sexual nas redes sociais contra nossas crianças e os adolescentes de Natal. Também foi aprovado um projeto de resolução de autoria do vereador Daniel Valença, aqui ao meu lado. Vereador, o que é que dispõe essa matéria? Nós criamos a Semana do Direito à Memória e à Verdade aqui na Câmara Municipal. Então, para nós é um orgulho, nesse dia 1º de abril,
mais um ano, né, em que a gente relembra o golpe de Estado de 1º de abril de 1964, e é fundamental que a gente, de um lado, traga a memória daqueles que lutaram contra a ditadura, a memória daqueles que foram perseguidos. Então, na nossa resolução, a gente quer que seja dado visibilidade a pessoas do Legislativo, do Executivo de Natal que foram perseguidos. Por exemplo, o prefeito de Jamas Maranhão, que foi impeachmentado e foi preso pela ditadura. Nós também implementamos, a partir daí, né, dessa semana, a possibilidade de audiências públicas, de atividades solenes, e também que a TV Câmara exiba materiais que tenham a ver com direito à memória e à verdade, não só em Natal, mas no conjunto do país. Ainda na sessão foi aprovado o projeto que dispõe sobre os cães e gatos comunitários do município de Natal, de autoria do vereador Eribaldo Medeiros. Olha, esses animais que vivem nas comunidades, nas ruas, eles criam um vínculo familiar com as pessoas que estão lá. Então, nosso projeto é exatamente criar a política pública para castração, vacinação, para que o poder público cuide desses animais e depois retornar para os mesmos lugares, para os mesmos laços dessas pessoas. Então, por isso que o projeto é gatos e animais comunitários. Então, esse projeto exatamente para criar política pública voltada exatamente para os nossos animais, os nossos familiares de pelo. E nesta tarde, no plenário também da Câmara Municipal, foi realizada a segunda reunião ordinária da Comissão Especial de Inquérito, que investiga denúncias sobre as cobranças da Neoenergia Cosern aos consumidores da energia solar. Os parlamentares ouviram representantes de empresas do setor. Representantes da Frente Norte Rio-Grandense das integradoras e consumidores de energia solar foram ouvidos na segunda reunião da Comissão Especial de Inquérito da Energia Solar da Câmara Municipal. Eles apontaram diversas irregularidades envolvendo a Neoenergia Cosern. O grande objetivo da frente, como a gente colocou muito bem aqui, é defender os consumidores e integradores. Então, esse prejuízo amostral, reforçando mais uma vez, foi um prejuízo que a gente observou nas faturas finais dos clientes, onde deveria existir um valor muito menor do que foi apresentado e, por essa razão, ficou no limbo aí um valor financeiro que causou esse prejuízo e gerou toda essa discussão que a gente viu aqui hoje. Os problemas foram intensificados a partir de outubro do ano passado, quando a concessionária informou uma mudança no sistema. O presidente da SEI, vereador Kleber Fernandes, disse que as testemunhas alegaram principalmente uma falta de clareza sobre os créditos compensatórios, que podem caracterizar danos aos consumidores. Dados que revelam informações extremamente preocupantes no que diz respeito à apropriação de créditos por parte da Cosern, da Neoenergia, a falta de clareza e transparência dessas informações para os consumidores, além da criação de obstáculos e dificuldades para que novos consumidores possam ter a aprovação e o aval da Cosern a fim de instalar a energia solar em suas residências. Há relatos e casos de pessoas que aguardam até um ano a aprovação, com a criação de elementos e critérios de ordem subjetiva que extrapolam a razoabilidade e até a legalidade e que criam empecilhos, inviabilizando e dificultando a instalação de novos sistemas de energia solar por parte de consumidores. De maneira que todas essas informações, todos os relatos constarão dos nossos relatórios. A FPGD trouxe dados. Numa amostragem realizada com 84 de mais de 260 consumidores, apontou um prejuízo estimado de 3,6 milhões de reais. Quem investiu na energia solar não estaria recebendo os devidos créditos da geração distribuída. A falta de transparência, sim, é um ponto, Simone, mas o que a gente está falando aqui efetivamente é daquela mãe de família, daquele pai de família que colocou o seu sisteminha ali para quê? Para pegar uma conta que antes era um valor X e transformar essa conta num valor menor. Para que ele, com essa diferença, consiga ir comprar a famosa picanha, para ver se ele consegue comer melhor, ter um benefício maior, mas isso se tornou um problema, porque essa expectativa que se tinha
em transformar essa conta, que era um pouco maior, numa conta menor, para que essa economia entrasse no bolso da família, não está acontecendo. O vereador Kleber Fernandes adiantou que vai encaminhar o material recebido das empresas do segmento, que também representam consumidores, para diversos órgãos envolvidos que analisam e investigam a problemática energética. Já vamos gradativamente, à medida que essas informações vão chegando e tomando conhecimento por parte da SEI, vão sendo encaminhadas ao Ministério Público, também ao PROCON, órgãos aos quais nós vamos cobrar medidas urgentes e enérgicas, além da informação e da requisição também de informações à agência reguladora, à ANEEL e também à Comissão de Valores Mobiliários. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte suspendeu as aulas no turno noturno nesta quarta-feira nos campos de Natal e Macaíba. A decisão foi comunicada pela Pró-Reitoria de Graduação, pois a medida foi adotada devido à incerteza na oferta de transporte público na capital e região metropolitana para a noite desta quarta-feira. A suspensão ocorre após 2 ônibus serem incendiados na noite de ontem no bairro do Planalto, na zona oeste da capital. Na semana passada, outro ônibus já havia sido incendiado em Ponta Negra. No fim da tarde desta quarta-feira, a Secretaria Estadual de Segurança Pública esteve reunida com representantes do Seturne e do Sindicato dos Rodoviários para tratar sobre o reforço do policiamento para a garantia do serviço. Em nota divulgada à imprensa agora há pouco, a SESED informou que vai garantir o reforço do policiamento em todas as regiões da capital, especialmente nos bairros onde esses ataques aconteceram. A SESED também informou que a Polícia Civil já atua para tentar identificar os suspeitos de incendiar os ônibus, assim como a PM também reforçou o policiamento para a garantia e normalização do serviço do transporte público. O governo do estado oficializou nesta quarta-feira a situação de emergência em 166 municípios potiguares, com validade de 180 dias, por causa dos impactos da estiagem prolongada que atinge quase todo o território potiguar. A repórter Simone Silva tem mais informações. O governo do Rio Grande do Norte decretou nesta quarta-feira situação de emergência pela seca em 166 municípios, exceto Natal, pelos próximos 180 dias. O motivo é o impacto que a estiagem prolongada tem provocado na redução das reservas hídricas, o que vem ocorrendo desde o segundo semestre de 2025 e nos primeiros meses de 2026. Com a decretação, o Estado pode contratar emergencialmente com dispensa de licitação para a realização de obras e serviços que minimizem os efeitos da seca. O decreto também permite que os municípios solicitem ao governo federal o reconhecimento da situação de emergência. A falta de chuvas comprometeu o volume de importantes reservatórios como o açude Tães, em Caicó, está com apenas 0,5% da capacidade. Passagem das Traíras, em São José do Seridó, com 0,03%. Boqueirão de Parelhas, com 9,18%. Oiticica, em Jucurutu, tem apenas 22,72% da capacidade. E o açude Esguincho, em Ouro Branco, está com 1,58% de sua capacidade. O decreto também destaca que 9 municípios estão em situação de colapso ou pré-colapso quando se fala em abastecimento de água, atingindo pelo menos 128 mil pessoas. Dentre as cidades atingidas estão Ouro Branco, Jardim do Seridó, Parelhas, Carnaúba dos Dantas e Tenente Ananias. O caso mais crítico é de Serra do Mel. Outro dado apontado pelo governo é que 49,1% dos municípios depende do programa Operação Carro-Pipa, que é coordenado pelo governo federal e executado pelo Exército Brasileiro. O secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Paulo Varela, disse que outras ações estão sendo feitas e que complementam o decreto. Muito embora nós tivemos chuvas em fevereiro, e até em março,
não foi o suficiente para que nossos reservatórios fossem repostos. Hoje, nós estamos com cerca de 40% dos reservatórios. Continuar com o decreto nos traz uma carta de seguro para que, se for necessário, nós possamos ter facilidade em muitas ações. Se não, é só os municípios não aderirem. Agora, evidentemente que nós continuamos trabalhando em ações que são mais emergentes ou emergenciais, né? Como é o caso de perfuração de poços, como é o caso do programa de salinização que o Estado está levando à frente, né? E também com ações mais estruturantes, seja de reservação, como foi o caso do término da Oiticica, do grande complexo da Oiticica, né, que fecha os grandes boqueirões disponíveis no Estado, mas também de distribuição dessa água no território. De maneira que é um conjunto de ações, né, desde ações mais diretamente voltadas à emergência do dia, mas também ações estruturantes que nos levam na direção da maioridade da segurança hídrica, de maneira que a gente possa conviver com o clima que é o nosso. Ainda assim, as chuvas voltaram a ganhar força e surpreenderam todas as regiões do estado nesta quarta-feira. Aqui na Grande Natal, os volumes chamaram a atenção, com destaque para o município de Parnamirim, onde o acumulado passou dos 80 milímetros, segundo a Imparne. Diante desse cenário, o meteorologista Gilmar Bristotti explica o que provocou essas chuvas e como deve ficar a previsão do tempo para os próximos dias. As chuvas que têm acontecido nas últimas horas são decorrentes da atuação da zona de convergência intertropical. As condições estão favoráveis, o Oceano Atlântico Sul está bem aquecido e nós temos a zona de convergência atuando aqui sobre o Nordeste. Então, chuvas fortes aconteceram em praticamente todas as regiões, a região Oeste, Seridó e aqui no Agreste. Em Natal, a média de chuva nessas últimas 24 horas ficou em torno de 50 a 60 milímetros. Para os próximos dias, é previsto que essas chuvas deverão continuar. Semana Santa, Páscoa, nós teremos chuvas acontecendo em todas as regiões do estado. Lembrando que no litoral as chuvas deverão acontecer mais durante o período noturno, início da madrugada e pela manhã. E no interior do estado, devido à formação de nuvens tipos convectivas, nós teremos chuvas mais durante o período da tarde e início da noite. Veja no próximo bloco, Feira do Peixe no Canto do Mangue é a opção para a compra do pescado da Semana Santa. E também confira como fica o funcionamento do comércio da capital e também os horários das missas programadas pela Arquidiocese. Não saia daí que nós voltamos já. Essa é a Melinda, 5 aninhos, estuda, adora se arrumar, cuidar dos animais e sonha em ser bailarina. Mas há algum tempo, ela foi diagnosticada com câncer dos tecidos moles. Os principais sinais: caroço em qualquer parte do corpo, secreção purulenta no ouvido e olho saltado. Procure o médico e não esquece da Melinda, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. Já é intensa a procura dos consumidores pelos ovos de chocolate para adoçar a Páscoa, que será celebrada no próximo domingo. E nesse período, lojas especializadas e doceiras esperam faturar. Com a proximidade da Páscoa, as vitrines mudaram o tom da cidade. Lojas decoradas, cheias de cores e chocolates, despertam não só o desejo de consumir, mas também sentimentos de carinho, renovação e partilha. Nos dias que antecedem a data, o movimento no comércio aumenta e traz junto a expectativa de um período mais aquecido para as vendas. As pessoas aqui na loja, elas procuram muito kits, cestas, porque assim vem mais chocolates, entendeu? A gente está sempre inovando, sempre montando embalagem diferente, então é isso que o nosso público, a gente atrai muito com isso. Quando a pessoa chega aqui, tem tipo assim, eu quero dar para uma pessoa que ela tem intolerância à lactose, ou não pode comer açúcar, então a gente monta. Mas assim, para quem gosta de chocolate branco, tem aqui. Quem gosta de chocolate amargo, tem aqui. São vários kits com laços, com embalagem bem diferente que só tem aqui. Depois do dia 1º, dê aquela bombação de venda que a gente ainda não tem, mas que a gente sempre tem quando é próxima à Páscoa. Mesmo com o orçamento mais apertado, muitos consumidores não abrem mão da tradição. Pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostra que a maioria pretende comprar presentes de Páscoa, principalmente chocolates, ainda que buscando preços mais acessíveis e alternativas criativas. Muito caro.
Mas tem que comprar, né? Criança tem que ter. Vim procurar para o meu filho e os primos, meus sobrinhos. E não encontrei ainda, mas vou procurar um ovinho de Páscoa para eles, para não passar em branco. Estou procurando, pesquisando. Quantas pessoas você vai presentear? Umas 7. Muita gente, hein? É, as crianças e professoras. E se nas lojas o chocolate ganha as prateleiras, fora delas a criatividade também ganha espaço. Pequenos produtores aproveitam o período para transformar talento em renda, apostando nos produtos personalizados e feitos à mão. Para quem trabalha com ovos artesanais, este é um dos momentos mais importantes do ano. A expectativa é de aumento nas encomendas e de reconhecimento pelo trabalho feito com cuidado em cada detalhe. A Páscoa em si, eu acho que ela é uma data feita pra gente, né? E aí eu acho que a gente pode aproveitar muito. Não só as docerias também, né? As pessoas que fazem handmade em casa e tudo mais. Então eu acho que é uma oportunidade muito legal. Quando você vê na prateleira, né, um ovo pronto, industrializado, pelo mesmo preço de um ovo gourmet, você acaba querendo dar mais, né, dar prioridade a esse ovo, que é realmente personalizado. Estamos, né, na metade da semana, mas eu acho que hoje a gente já bateu o recorde de vendas do ano passado. Mais do que vender chocolates, esses empreendedores entregam afeto e mostram que a Páscoa também pode ser feita de histórias, dedicação e novas oportunidades. Ter essa ideia de reinventar, de poder fazer, de adoçar a vida de outras pessoas e de usar algo que eu sei fazer, né, para chegar na casa das outras pessoas, isso é muito legal. A gente lembra aqui que o Procon Natal divulgou uma pesquisa do preço dos ovos de chocolate, barras e itens, onde constatou um aumento de mais de 30% em relação à Páscoa de 2025. Então, vale a pena pesquisar para tentar economizar. E não é somente o chocolate que os consumidores buscam nesse período. A procura por pescados, principalmente no bairro das Rocas, aqui em Natal, já se intensificou. Além do mercado do peixe, outra opção é a tradicional feira, em frente ao centro de descasque. Na manhã desta quarta-feira, 1º de abril, Fátima Trajano estava na Feira do Peixe comprando pescado para a Semana Santa. Estou levando cioba e robalo. Para preparar esse peixe como para a família? No coco e no forno. José Almir também foi até a feira comprar os pescados para a Páscoa. As escolhas dele foram cioba e atum. Ele destacou que o almoço de domingo será com a presença de toda a família. Esse peixe vem acompanhado com feijão verde, arroz no coco e bastante verdura. É a casa cheia com a família, né? Os filhos, o neto, todo mundo aí. Vai ser bem bacana. O espaço reúne 10 feirantes e foi estruturado para facilitar tanto a comercialização quanto a compra, com oferta de pescado fresco em um ambiente organizado. Para o comerciante Eider Ebert, a procura pelos pescados tem sido acima da expectativa. Graças a Deus, está muito bom. Está superando a expectativa? Sim, senhora. A Feira do Peixe funciona no Canto do Mangue, em frente ao mercado, de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas, até a próxima sexta-feira, 3 de abril. A vigilância sanitária orienta a escolher peixes frescos, observar se as escamas estão firmes, resistentes, translúcidas e brilhantes. As brancas devem estar úmidas, brilhantes e apresentar tonalidades entre rosa e vermelho intenso. Os olhos devem estar brilhantes e salientes, sem pontos brancos no centro. O olho dele, a guerra estando vermelhinha, isso influencia muito no peixe, né? Tipo assim, ó, estando vermelhinho assim, ó, tá todo novinho, ó, o olho dele, ó, entendeu? E agora a gente reforça com os consumidores da capital potiguar como fica o funcionamento do comércio durante o feriado da Sexta-feira Santa, dia 3 de abril. Enquanto as lojas de rua vão estar fechadas, os shoppings vão funcionar em horário especial. Quem traz os detalhes é o repórter Hugo Fernandes. A Sexta-feira Santa vai alterar a rotina do comércio aqui de Natal. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas, todas as lojas de rua, inclusive no Alecrim, Centro e Zona Norte, estarão fechadas. Já nos shoppings, o funcionamento será diferenciado, com praças de alimentação e áreas de lazer abrindo mais cedo, enquanto as lojas operam em horários reduzidos.
A expectativa dos lojistas é de que o movimento volte a crescer no sábado e também no domingo, com as compras de última hora para a Páscoa, principalmente fomentada pela compra dos chocolates e também dos alimentos tradicionais. Outros serviços também sofrem alterações. Os bancos, por exemplo, não abrem na sexta-feira, enquanto que os supermercados funcionam em horário normal, das 7 da manhã até as 9 da noite. Confira. Na sexta-feira santa, o comércio de rua estará fechado. No Natal Shopping, a praça de alimentação estará aberta das 11 horas da manhã até as 9 horas da noite. As lojas estarão abertas do meio-dia até as 9 horas da noite. No Shopping Midway Mall, a praça de alimentação estará aberta das 11 horas da manhã até as 9 horas da noite. As lojas funcionam de 1 hora da tarde até as 9 horas da noite. No Partage Norte Shopping, a praça de alimentação funcionará das 11 horas da manhã até as 10 horas da noite. As lojas estarão abertas de 1 hora da tarde até as 9 horas da noite. O Shopping 10 estará fechado. Os supermercados abrem das 7 horas da manhã até as 9 horas da noite e os bancos estarão fechados. E a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal informou que o transporte público da capital vai funcionar com tarifa social na próxima sexta-feira. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal, os ônibus vão circular seguindo a tabela de horários de domingo. Isso significa que haverá redução na quantidade de veículos em circulação, mas a Secretaria não descarta ajustes ao longo do dia, de acordo com a demanda. A tarifa social será aplicada durante todo o feriado da Semana Santa, beneficiando os usuários do transporte público da capital. A orientação é que os passageiros programem os deslocamentos com antecedência e acompanhem as informações nos canais oficiais da Secretaria para evitar transtornos. E a gente reforça aqui que os serviços públicos, tanto do Estado quanto da Prefeitura de Natal, também sofrem alterações por conta do ponto facultativo decretado para esta quinta-feira e também para o feriado da sexta-feira. Todas as informações sobre como ficam os funcionamentos podem ser conferidas na página do Governo do Estado e na página da Prefeitura do Natal na internet. Confira agora o horário das missas divulgados pela Arquidiocese de Natal para o Tríduo Pascal. A repórter Edesiane Moreno traz mais informações para os fiéis católicos. A Arquidiocese de Natal preparou uma programação especial para celebrar a Páscoa, um dos momentos mais importantes do calendário cristão. Estou aqui com o vigário paroquial da Catedral, Padre Marcos Rodrigues, que vai nos falar sobre essa programação para os fiéis. Aí, Padre, como é que vai ser esse ano? Muito bem, a todos que nos acompanham pela TV Câmara, este ano nós temos como programação daquilo que a igreja celebra todos os anos, né? Então, começando da quinta-feira santa com o Tríduo Pascal, às 19 horas aqui na nossa igreja catedral, nós vamos celebrar a Santa Missa, presidida pelo nosso arcebispo Dom João. A missa tem o rito da ceia do Senhor, celebração da ceia eucarística. Então, depois tem um rito também do lava-pés, com esse gesto simbólico do qual Jesus, servo humilde, se rebaixa também até nós para vir salvar as nossas sujeiras. A simbologia é esta também. E é uma celebração deste tríduo que começa na quinta e é vivenciada a sexta e o sábado. Ela é uma celebração continuada. Na sexta-feira nós celebramos a Paixão do Senhor, então deste dia em lugar nenhum da Igreja Católica no mundo não tem a celebração da missa, é somente a celebração da Paixão com o rito do beijo da cruz, vivenciando este caminho do sepulcro de Jesus, né? Então a igreja celebra esta boa vivência espiritual também. Depois o sábado de Aleluia, que é a continuação ainda da celebração. Veja que na sexta-feira o padre ele adentra a igreja em silêncio e ao término da celebração também sai em silêncio, vivenciando este luto também. E o sábado começa-se com um rito diferente, que é a vigília pascal com a fogueira do lado de fora da igreja. A igreja toda escura por dentro, ainda vivenciando este símbolo de luto, e acendido o círio pascal na fogueira no sábado, o bispo ele entra com o círio pascal anunciando a luz de Cristo que vem para romper essas trevas que estava todo o mundo submergido. Então, vivenciando esta espiritualidade, o Tríduo Pascal tem essa significação muito importante para nós. Na Igreja Catedral, as celebrações na quinta às 19 horas, na sexta-feira às 15 horas da tarde e no sábado às 19 horas. Domingo de Páscoa, né? E aí as missas aqui na nossa Igreja Catedral, como de costume, 7 da manhã,
11 da manhã e 19 horas. Esta é uma celebração em que todo cristão católico, ele tem por dever, obrigação, também cumprir como rito de bem vivenciar esta vivência do Tríduo Pascal como uma fonte, né, de viver os sentimentos de Cristo. Essa é a nossa experiência de fé e assim nós convidamos a todos a participar conosco aqui na nossa Igreja Catedral. Padre, me diga uma coisa, tem pessoas que querem participar, mas não tem como ter acesso. Pessoas que estão cadeirantes ou estão enfermas, essas pessoas podem, vai ter missas online para essas pessoas? Sim, daqui da nossa Igreja Catedral, todas as celebrações do Tríduo Pascal, a partir de amanhã, quinta-feira, serão transmitidas. Então, nós caprichamos também, né, com todo esse suporte daquelas pessoas que não podem vir, para que possam participar também em casa, fazendo justo esse caminho espiritual na intimidade de cada um. Somente aqueles que não podem participar. Os que podem, é um dever e uma obrigação nossa, enquanto cristãos, participarmos deste momento tão especial que a nossa igreja vive neste tempo de Páscoa e preparação para a Páscoa e ressurreição do Senhor. Para finalizar, eu queria que o senhor reforçasse um convite aos cristãos para participarem de toda essa programação que a Arquidiocese está oferecendo. Muito bem, então aqui fica o nosso convite, àqueles que desejarem vir participar aqui do Tríduo Pascal em nossa paróquia da Catedral. Todas as celebrações serão presididas pelo nosso arcebispo, Dom João Cardoso, e dentro desta programação também tem outras paróquias da nossa arquidiocese que celebram este momento, e todos somos convidados a bem viver, bem participar desta Santa Semana, que oferece para nós uma simbologia muito profunda e espiritual, que é a Páscoa de Cristo, celebrarmos a ressurreição do Senhor. Nos preparamos o período da Quaresma todinho para bem vivenciarmos este momento tão importante de fé para a nossa igreja. E convidamos a você a vir mergulhar neste mistério tão profundo de bem viver a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo aqui conosco em nossa Igreja Catedral Metropolitana de nossa Arquidiocese de Natal. Deus abençoe a todos, muitas alegrias do céu e uma boa Semana Santa. E você vai ver depois do intervalo uma entrevista com o vereador Daniel Santiago, a abertura da campanha de conscientização sobre o autismo e os trabalhos da SEI da Energia Solar estão em pauta. Não saia daí que nós voltamos já. Essa é a Melinda, 5 aninhos, estuda, adora se arrumar, cuidar dos animais e sonha em ser bailarina. Mas há algum tempo, ela foi diagnosticada com câncer dos tecidos moles. Os principais sinais: caroço em qualquer parte do corpo, secreção purulenta no ouvido e olho saltado. Procure o médico e não esquece da Melinda, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. Estamos de volta aqui com o Câmara Repórter, já recebendo aqui no estúdio com a gente o vereador Daniel Santiago para conversar com a gente sobre uma programação que está sendo lançada nesta quarta-feira, 1º de abril, em alusão à conscientização para as pessoas com autismo aqui em Natal e também em todo o estado, não é isso, vereador? Seja bem-vindo. Obrigado, Larissa. Estamos lançando hoje, né, quarta-feira, 1º de abril. Amanhã é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, e o autismo é uma régua do nosso mandato, né? É o que norteia as políticas públicas que a gente vem apresentando aqui na Câmara, e o mês de abril a gente faz diversas ações durante todo o decorrer do mês, que estamos a partir de hoje com o acendimento de todos os monumentos públicos, seja Prefeitura, Câmara Municipal, viadutos, estaiada ali da Prudente, a Arena das Dunas também vai ser acesa de azul, a Ponte Nova. Então vamos ter o acendimento, né, de alusão, que é uma conscientização para chamar a atenção mesmo da população, de conscientizar o autismo, né, de quebrar preconceitos, de vencer essas barreiras, como também vamos ter no Diário Oficial, como repetindo o que tivemos no ano passado, durante todo o mês de abril, vai ter a marca da campanha todos os dias no Diário Oficial do município de Natal. Muito importante mesmo, porque essa conscientização, para além, obviamente, desse mês, que é muito marcante, desse dia 2, que é o Dia Mundial de Conscientização, como o senhor bem falou,
essa é uma conscientização que ela precisa ser pregada e estimulada todos os dias, né? Porque são barreiras muito difíceis, não é isso, vereador? Na verdade, a conscientização ela precisa ser trabalhada durante os 365 dias do ano, né? Porque já é tão difícil você enfrentar a violação dos direitos, tanto na educação, quanto na saúde, quanto na assistência, tanto no público quanto no privado também. Isso. Então, assim, a família típica, o pai, a mãe atípica, principalmente a mãe, né, que muitas delas são mães solo, aí você já vê a dificuldade dentro do próprio relacionamento familiar. O marido abandona a mulher, aí aquela mulher vai precisar sair do emprego para correr atrás dos direitos, correr atrás de terapia, correr atrás de uma educação inclusiva, e muitas delas são direitos prejudicados, né, são violados. E a gente está aqui, a gente precisa acolher essa mãe, a gente precisa acolher essa família. E o tema da campanha desse ano é família, né? O ano passado a gente conscientizou de criança para criança e esse ano é família. É aquela família partindo da conscientização dentro do laço familiar, que é o irmão, o irmão típico, entender, acolher o irmão atípico, um primo, enfim, um tio, uma avó, um avô. E é isso, para que a gente possa conscientizar dentro de casa para, posteriormente, conscientizar a população de uma forma geral, porque essas famílias precisam de muita atenção, acolhimento e respeito. Vereador, e dentro dessa programação, o que é que o senhor preparou aí, além, enfim, desse start inicial, né, com a iluminação dos prédios públicos e monumentos? Esse mês de abril a gente vai startar, que vai ser um start para o ano todo, mas a gente vai ter o busão da inclusão novamente, né? Até hoje, faz um ano que tem ônibus adesivados com nossa campanha do ano passado. Vamos ter essa parceria com a STTU, juntamente com o Seturne. A Prefeitura de Natal tem sido uma parceira grande, não do mandato de Daniel, mas de uma causa social tão importante, que é a causa do autismo. O Instituto Leblu está com a gente, né? Vamos ter a Praça do Acolhimento, vamos ter Sala do Acolhimento, vamos ter o Vizinho Consciente novamente, que é dentro dos condomínios verticais. A gente precisa conscientizar os vizinhos para evitar conflitos, por apenas respeitar, ter mais empatia. E a gente tem diversos parceiros, administradores de condomínios, síndicos, empresas, né, que têm acesso a esses condomínios, abraçam conosco essa causa. Então, eu estou muito feliz, estou muito entusiasmado para que a partir de hoje, dia 1º de abril, a gente possa fazer um mês de abril recheado. Que vamos ter uma cereja de bolo, viu? Que vai ser publicado ainda hoje, que vai ser a Central da Inclusão. Como é que a Central da Inclusão vai ser tipo uma central do cidadão voltado para a inclusão. Aí a gente, quando fala inclusão, a gente fala no autista, no não atípico, a gente fala no deficiente, na mobilidade reduzida, no surdo, no mudo, no síndrome de Down, enfim. Todas essas famílias que precisam ser incluídas, ela vai estar dentro da nossa Central da Inclusão, que vai funcionar ali na Árvore de Mirassol, naquele pavilhão, né, da árvore que foi construída. Né? Então a gente vai ser do dia 9 de abril ao dia 13 de abril. Lá vai ter diversos serviços, desde de autocuidado, de beleza, de spa para a mulher, né? Até a questão da empregabilidade, né? De muito oficinas. Importante. Vamos ter feirinhas atípicas, vamos ter a nossa sala do acolhimento todos os dias, vamos ter saúde, né? Vamos levar, estamos fechando uma parceria, né? Que vamos ter médicos em alguns dias. Vai sair a programação ainda hoje, né? E vocês vão estar tudo bem informado para quem quiser os 5 dias será muito bem acolhido, mas se puder encaixa, se não puder todos, mas pelo menos encaixa alguns dias, lá a gente vai ter atração cultural, né? Então vai começar às 3h30, 4 horas da tarde até 9 horas da noite, sempre tendo oficinas, acolhimento, logo em seguida tem uma palestra com temas diferentes e para finalizar uma atração cultural. No domingo teremos um grande dia da família e da criançada, que já temos a garantia da carreta furacão. Sim, olha que é sucesso, por onde passa essa carreta. Vai ser total, vai ser um sucesso total. Então todos vocês estão convidados. Lembrando, são dias inclusivos, então se você é atípico e você não atípico,
tem que estar participando, porque a inclusão social é feita com a participação de todos, né? Vereador, e nesse trabalho de inclusão, quando a gente fala ali para além de uma campanha comemorativa, né, trazendo esses espaços todos, como o senhor bem falou aqui para a gente, mas existe todo um trabalho para tentar atender essas carências mais necessárias para essas famílias atípicas, né? Ano passado a gente teve aqui a Comissão Especial de Inquérito, em que foram dados encaminhamentos aí e que está tendo repercussão, inclusive, até hoje, em relação aos planos de saúde. E o senhor também tem se articulado a nível federal também, buscando emendas para a questão da avaliação global. Quais são as últimas atualizações em torno disso? Tivemos muitos avanços, né, na parte dos planos de saúde e a SEI. A gente tem um papel de fiscalizar, de expor as dificuldades, né, expor a relação consumidor está sendo violada entre o operador da plano de saúde com o consumidor na ponta. E a gente tivemos, né, depois da SEI, tivemos alguns avanços com algumas operadoras, outras não, né, que aí a justiça está já tomando algumas decisões aí que está favorecendo as famílias. Mas é isso, o nosso papel aqui é trazer o debate para dentro dessa casa e buscar soluções para quem mais precisa. Como também, aqui como presidente da Frente Parlamentar do Autismo e como integrante do Comitê TEA, né, tivemos muitos avanços junto ao Poder Executivo, né? O prefeito Paulinho tem uma sensibilidade, está tendo um olhar muito sensível, né, e tivemos avanço numa avaliação global. Vou dar um exemplo, Larissa, a todos que estão nos assistindo. Tínhamos uma fila de quase 6 mil crianças esperando, uma fila reprimida, esperando para ter uma avaliação global, para ter o diagnóstico ou não. Né? Não estou dizendo que todos vão ser autistas, mas que se não for, precisa ter a certeza, se precisa descartado o diagnóstico. Então, em novembro, tivemos o primeiro mês de novembro, outubro para novembro, tivemos mais de 500 atendimentos, né, que é localizado ali no bairro do Alecrim, no SEI Leste. Tivemos um avanço também nas cirurgias odontológicas para pessoas com deficiência, que é fruto oriundo de uma lei do nosso mandato. Aprovamos esse projeto aqui, o prefeito sancionou e logo em seguida começou a execução para zerar a fila das cirurgias odontológicas que está havendo ali no Hospital dos Pescadores. Né? Doutora Áquila, que é funcionária dentista efetiva do município de Natal, está tocando esse projeto tão importante, né? Que precisa ter para se fazer um procedimento, precisa ter uma anestesia, enfim, tudo isso, essas pessoas têm uma acessibilidade, têm uma rigidez, né, com a questão dos tratamentos, né? Então, tivemos esses avanços, precisamos avançar ainda mais, né? Eu vou dar um exemplo, a questão da educação. Agora, no mês de março, tivemos uma reunião, viemos cobrando, fiscalizando a prefeitura, o secretário Aldo, e tivemos uma reunião com o prefeito Paulinho, que pediu prioridade 01 para que a gente possa resolver de uma vez por toda a questão da falta de auxiliares para crianças com deficiência nas escolas. Então, os estagiários que temos hoje na rede não estão dando conta, né? E vai ser aberto um processo seletivo inicialmente para 1.000 vagas. Né? E temos a garantia do prefeito, se precisar de 1.500, de 2.000, ele vai abrindo gradativamente de acordo com a necessidade. Então, isso é muito importante, que vai mudar, vai virar a chave da educação no município de Natal, que eu tenho certeza disso. Então, aqui a gente espera isso, a gente fiscaliza, a gente cobra, mas também a gente precisa reconhecer, né, que a gestão atual, né, do prefeito Paulinho, a vice-prefeita Joana, tem feito um mandato, né, uma gestão bem inclusiva de verdade. Agora a gente precisa fazer justiça do que nunca teve, né? Então a gente precisa ter um pouquinho de paciência, essas coisas na burocracia, né, do poder público demora um pouco. Então eu acredito que mais uns 30 dias, 40 dias, tenhamos esses profissionais qualificados, efetivos, dentro da sala de aula. Vereador, e para além dessa pauta do autismo, o senhor também está envolvido agora com a Comissão Especial de Inquérito sobre a Energia Solar, onde o senhor é relator nessa comissão. Quais são esses próximos passos a serem dados? Nós recebemos quase que semanalmente denúncias, né, de consumidores que investiram altíssimo. Tem gente que investiu, o mínimo que se investe é 20, 25 mil numa usina, né, solar.
E teve gente que já investiu 200, 300 mil e tá faltando por parte da COSERN Energia a transparência. Né? Eles alegam que mudou o sistema, que bugou essas coisas, só que a energia que antes você pagava X, hoje você está pagando 2X. Ou seja, eu particularmente, eu tenho interesse em colocar uma energia solar na minha casa, agora eu vou aguardar. Vou aguardar porque é um investimento alto, que você não tem uma garantia de retorno e você não tem uma garantia jurídica, você não tem um respaldo jurídico, saber se aquilo vai dar certo. Né? Então a gente precisa, essa Câmara está trazendo esse debate, a Casa Legislativa está trazendo esse debate aqui. Nós estamos colocando uma lupa em cima de um problema que está repercutindo, né, reverberando em todo canto do Natal, no Rio Grande do Norte. Né? E eu estou aqui como relator da SEI, estamos ouvindo, né, na semana passada, todas as quartas-feiras, a gente tem as oitivas, né, vamos ouvir os operadores, os comerciantes, né, que fabrica, que opera a instalação, vamos ouvir os consumidores, vamos ouvir o Ministério Público. O Ministério Público está recordista, né, em denúncias, vamos ouvir o PROCON, que tem muitas denúncias, e por fim vamos ouvir o representante da COSERN, que nos procurou já a comissão, a gente já ouviu, mas a gente precisa depois passar todas as demandas, fazer um relatório robusto, e assim a gente espera que ninguém está aqui para condenar ninguém. Claro. A gente está aqui para investigar, preparar um relatório, né, em defesa da população e apresentar ao Ministério Público, que eu tenho certeza que vai fazer o seu papel legal dentro da justiça. Né? E esperamos que, se por um acaso, como teve na Comissão Especial de Inquérito que investiga os planos de saúde, que alguns planos fizeram acordo, não com a SEI, fizeram acordo com o PROCON Saúde, homologado, né, e reconhecendo o erro. E se a COSERN puder fazer isso também, eu tenho certeza que a gente vai sair com uma SEI muito propositiva, né, e em favor daquelas pessoas que fizeram esse investimento e precisam ter esse retorno. Falando nisso porque a gente vive num mundo que pensa todos os dias na energia renovável, no verde, né? E a gente não precisa, no Natal, o Rio Grande do Norte não pode andar na contramão, né? Onde a gente está debatendo a sustentabilidade, debatendo o verde, debatendo a energia renovável. Natal, que é a cidade do sol, a gente não tem essa garantia jurídica de ter um investimento com a energia solar. Com certeza, vereador. E eu agradeço a sua participação aqui conosco, mas eu quero que você deixe um convite para quem quiser conferir pelos dias, pelas datas dessa programação da campanha em torno da conscientização do autismo. Agradeço, Larissa, a todos que fazem a TV Câmara. Então, a programação oficial vai estar toda na nossa página nas redes sociais do Instagram, Daniel Santiago RN. Então, acompanhe, né? Temos parcerias, temos vários parceiros. A Prefeitura do Natal também vai estar fazendo a divulgação da programação que está dentro, né? Algumas secretarias estão dentro conosco, né? Com o nosso mandato, o mandato do prefeito Paulinho, focado nessa questão da inclusão. Então, não fique de fora. Entra no nosso Instagram, Daniel Santiago RN, vai lá, acompanha toda a programação, que eu tenho certeza que você vai se agradar. Lembrando, família típica e família atípica, todos vocês precisam fazer parte da verdadeira inclusão, que é a socialização. Tá certo, vereador. Muito obrigada aqui pela sua participação conosco mais uma vez. Obrigado. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você que nos acompanha, eu agradeço a audiência mais uma vez e continue ligado sempre na nossa programação, que tem sempre notícia atualizada sobre o que acontece aqui na Câmara Municipal de Natal e também em Natal e região. Tchau.